Nos Estados Unidos, a sociedade civil tem se organizado para resistir às batidas do ICE, a truculenta polícia migratória. Entre os grupos e indivíduos que têm tomado as ruas de cidades como New Orleans, se destacam pessoas negras fortemente armadas, usando boinas e camisetas com o logo do Partido dos Panteras Negras. O grupo original nasceu em 1966. Eles se valeram da legislação permissiva em relação ao porte de armas para patrulhar bairros negros e interpelar abordagens policiais. A figura da pantera foi adotada como símbolo por ser um animal que não ataca primeiro, mas reage se for ameaçado. Durante os 16 anos em que existiu oficialmente, o partido exerceu enorme influência dentro e fora da comunidade negra, mesmo sendo alvo de repressão brutal do Estado. O BDF Entrevista de hoje relembra a trajetória dos Panteras Negras e a força do seu legado em tempos de xenofobia e violência do governo Trump. Olá, bem-vindo a mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e por aqui a gente sempre traz um tema atual com aquela visão popular que é a cara do Brasil de fato. Hoje a gente vai falar sobre os Panteras Negras. Será que o partido está voltando lá nos Estados Unidos? E para essa conversa eu recebo o Henrique Marques Samin. Ele é professor de literatura da UERJ e também escritor. Ele é autor do livro Os Panteras Negras, uma introdução, e também organizador da coletânea Por uma Revolução Antirracista, uma antologia de textos dos Panteras Negras. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Henrique. Eu que agradeço o convite, Raquel. Uma alegria estar aqui e vai ser um prazer conversar sobre os Panteras. Bora lá. Queria começar falando sobre o contexto atual, né? Tem esse grupo que a gente até mostrou na introdução algumas imagens, que ele é liderado por um cara chamado Paul Birdsong, e esse grupo chegou a tomar para si o nome, né, Panteras Negras, deu uma certa polêmica, eles mudaram agora para Partido dos Leões Negros. Mas independente do nome, existe aí claramente uma tentativa de dar uma continuidade ao legado dos Panteras Negras, né? Com certeza, eu já posso começar respondendo essa questão que foi posta lá no vídeo, né? Os Panteras Negras não estão voltando. Esse movimento aí liderado pelo Birdsong, né? Eu sempre confundo se é Songbirds ou Birdsong, mas é Birdsong. É, eu acho que é importante a gente não não transformar esse caso, o caso desse movimento do Birdsong, num caso muito exclusivo, muito específico. Porque essa não foi a primeira vez que um grupo se proclamou sucessor dos Panteras e pretendeu, digamos, realizar esse retorno dos Panteras Negras, e nem vai ser a última vez. Eu acho que esse grupo tem recebido essa visibilidade tão grande por algumas razões específicas. Primeiro, por conta de toda a visibilidade que o próprio ICE tem recebido, né, e as reações contra o ICE. Então, a gente vê todos os absurdos que o Trump vem cometendo, tudo isso já está nas manchetes, e aí a gente tem esse grupo que tem reagido efetivamente, né, tem implementado uma política de reação, digamos, mais eficaz contra o ICE, e isso faz com que esse grupo chegue às manchetes. E por outro lado, e aí, isso de uma certa maneira é uma atitude inteligente desse grupo em particular, eles estão sim implementando algumas estratégias que se assemelham às estratégias que o Partido Pantera Negra implementou lá no seu surgimento em 1966, né? O partido é fundado em 1966 e começa a realizar as suas atividades no começo de 1967. Porque o que o grupo do Birdsong faz? Ele pega armas de uma maneira lícita, né, respeitando as leis, e começa a reagir contra abusos das autoridades.
Isso foi exatamente o que Huey Newton, Bob Seale e os Panteras estavam fazendo lá em 1967. Então ele está emulando as estratégias que os Panteras Negras fizeram lá atrás. Quando os Panteras Negras fizeram isso lá atrás, havia um motivo para eles fazerem isso. E a gente compreende as razões pelas quais eles fizeram isso quando a gente olha o programa de 10 pontos seguido pelos Panteras Negras, né? Assim que os Panteras Negras são fundados, em 1966, eles elaboram um programa de 10 pontos. Esse programa a gente conhece muito facilmente, está disponibilizado em português, está na minha antologia, está no livro. Ele não falava apenas nessa questão da reação à violência policial. Ele falava também em disponibilizar moradia para o povo negro, educação para o povo negro, empregos para o povo negro e tudo mais. E essa questão de disponibilizar tudo isso para o povo negro era extensiva à população pobre, o que envolvia também pessoas, né, de outras raças. Agora, disponibilizar esses outros direitos para essa população negra e pobre demandaria tempo. Você não consegue moradia, educação, alimentos de uma hora para outra. O que se conseguiria fazer muito rapidamente? Propiciar proteção. Porque as armas, o Partido Pantera Negra consegue muito rapidamente. Então eles começam imediatamente a fazer essas patrulhas contra os policiais, né? A patrulhar a polícia, como eles diziam na época. E isso rende muita visibilidade ao grupo. O Partido Pantera Negra consegue muita visibilidade já nos seus primeiros anos por conta disso. E vai para as manchetes por conta disso, e adota uma retórica muito belicista, inclusive nos seus órgãos oficiais, né, no Jornal do Partido. Eles vão adotar essa retórica muito belicista, inicialmente, com essa finalidade, né, de ganhar muita visibilidade e ampliar a imagem do partido. E isso é algo que esse movimento aí liderado pelo Birdsong está fazendo. Não sei se eu estou trocando o nome dele, mas vocês sabem de que eu estou Não, falando. é Birdsong mesmo. É Birdsong mesmo, É. então não estou trocando não. Então isso é algo que ele está fazendo também. Então nesse sentido ele está se aproximando. Agora, não é o mesmo partido, eles não estão voltando. E vários outros partidos, vários outros grupos já pretenderam fazer isso, mas em todas as vezes que grupos pretenderam fazer essa retomada e adotar o mesmo nome dos Panteras Negras, aqueles que são herdeiros legítimos do Partido Pantera Negra desautorizaram isso. Uhum. E isso aconteceu de uma maneira tão veemente, inclusive, que o próprio Birdsong já mudou o nome, como você disse, né? Virou Leões Negros, alguma coisa do tipo. Né? Dois anos. Vamos falar agora do Partido Pantera Negra, o oficial, né, o real oficial lá de 1966, 67. Antes da gente começar a falar do partido propriamente, eu queria que você desse um panorama ali do movimento negro no momento, porque existiam várias correntes, né? Então tinha o pessoal mais ligado ao Martin Luther King, que pregava não violência. Existiam também outros grupos que pregavam o nacionalismo negro, né? Uma volta até meio romantizada a raízes africanas, e os Panteras Negras surgem muito diferentes de tudo isso que existia até então, né? Pois é, tinha vários grupos na época. A gente tinha, né, todo esse movimento pelos direitos civis que já estava rolando nesse contexto. E os Panteras Negras, eles vão surgir em todo esse bojo, né, revolucionário e cultural. Eu tenho que pensar muito bem como é que eu vou montar essa resposta, porque é muita coisa para falar. Agora, talvez a gente possa pegar isso. Tem uma história que eu gosto de falar, né, que eu falo no comecinho aqui do livro, que eu sempre gosto de ressaltar, que é mencionar o fato de que os Panteras Negras, eles são fundados por dois estudantes pretos e pobres, né, o Bob Seale e o Huey Newton. Eu acho que isso é bem legal enfatizar, porque isso mostra muito bem a origem popular
desse movimento que vai se tornar um movimento referencial para a luta negra historicamente e uma referência absoluta, né, para tudo o que surge depois. Eles eram, de fato, é, estudantes, né, universitários. A experiência que eles tinham era de uma militância de rua e o partido começa a surgir quando o Malcolm X, ou Malcolm X, como vocês preferirem, ele é assassinado, e aí o Bob Seale fica muito indignado por conta disso, né, muito revoltado, ele não sabe muito bem como agir, e aí tem a história, né, de que ele vai para a rua, ele pega pedra, começa a atacar pedra nos carros dos caras brancos que passavam, como uma maneira de extravasar essa raiva. Só que num determinado momento ele se dá conta de que isso não ia levar ah, ele para lugar nenhum. Então ele volta para casa e fica um tempo recolhido, pensando em como ele poderia canalizar essa raiva dele de uma maneira produtiva. E isso é que depois vai levar ele a se encontrar com o Huey Newton, né? Ele já conhecia o Huey Newton desses movimentos de rua, e ele sabia que o Huey Newton era um cara que tinha também ideias muito boas, ideias muito revolucionárias. Então, quando eles se juntam nessa essa conjunção muito feliz que ocorre ali no final de 1966, o que eles decidem é justamente que eles querem fundar um partido ou um grupo, né, que logo se torna um partido e que depois vai se tornar efetivamente um partido político. O que eles querem é um partido que seja realmente diferente desses outros coletivos que tinham na época. Porque eles não querem, por exemplo, algo que seja muito teórico, né? Algo que seja apenas um grupo de estudos, como havia muitos outros grupos de estudos na época. E uma maneira, aliás, de diferenciar o Partido Pantera Negra dos grupos de estudo era realizando essas patrulhas, né, contra os abusos policiais. Era uma maneira de demonstrar, não, a gente está fazendo uma coisa prática a favor da comunidade negra. Isso não quer dizer que os Panteras Negras não tivessem grupos de estudos também. Aliás, tem uma história, né, bem famosa de um cara que chega para se unir os Panteras Negras, e ele vai se unir os Panteras, ele chega, eu quero me tornar um Pantera Negra, me dá logo as armas aí que eu quero ir lá participar das patrulhas contra os policiais, e eles vão e dão para ele um monte de livro, né? Você quer se tornar um Pantera Negra, lê tudo isso aqui, e aí você se junta a nós. Então eles tinham também essa preocupação com toda essa parte, né? Você quer se tornar um revolucionário, você tem que se conscientizar para você fazer esse trabalho bem feito. Então, assim, eles fazem isso, eles têm essa preocupação com essa diferenciação desses outros grupos, né? Nos primeiros volumes do Jornal dos Panteras Negras, eles vão ter esse cuidado de fazer essa diferenciação. Eles faziam caricaturas de todos aqueles negros que eles consideravam que eram lambibotas dos brancos ou das autoridades, de uma maneira muito injusta até, mas isso faz parte, né, daquela mentalidade é, revolucionária muito juvenil, né? Então, o James Baldwin, por exemplo, era alguém que eles atacavam nesse começo. Mas várias das pessoas que eles criticavam nesse primeiro momento, depois eles vão voltar atrás e vão ponderar essa visão. Agora, alguém contra quem o partido vai manter uma visão muito negativa até o final é o Ron Karenga, né? Que é justamente um cara ligado ao nacionalismo cultural que você mencionou. O nacionalismo cultural era justamente essa visão de que era um grupo também revolucionário, mas que pretendia realizar essa revolução através de um nacionalismo negro. Então, que tinha essa ideia de realizar isso, e aqui eu vou tentar tomar muito cuidado para não reduzir essa visão, nem empobrecer o ideário do nacionalismo negro,
mas tentar passar como os Panteras Negras viam isso. Os Panteras Negras viam o nacionalismo negro como uma visão, como a ideia de que você poderia realizar uma revolução retornando a uma visão africana idealizada. O que para os Panteras, ou aderindo a valores africanos idealizados, o que para os Panteras era algo reacionário, porque era algo que os Panteras viam, inclusive, como algo que ia contra certos ideais antissexistas defendidos pelos Panteras. Porque o grupo do Ron Karenga defendia, por exemplo, que as mulheres as mulheres negras deveriam permanecer numa posição submissa em relação aos homens negros, porque nas sociedades africanas deveria ser assim. E no grupo dos Panteras Negras não era assim, né? Ainda que houvesse questões a serem resolvidas assim dentro dos capítulos, a orientação geral do Partido Pantera Negra é de que a distribuição das tarefas deveria ser igualitária e havia um estímulo para que isso fosse implementado em todos os capítulos. Uhum. Então, eu não sei se eu Henrique, respondi bem a sua resposta, Raquel, mas... não, sim, sim, mas a gente vai conversando, que é muita coisa, né? E um elemento que eu queria trazer aqui à tona é que acho que muita gente pode pensar que os Panteras Negras eram um partido só formado por pessoas pretas, né? Mas por eles serem revolucionários, bastante radicais, pregarem sim o uso da violência quando fosse necessário, muita gente pode pensar que era um movimento sectário, só que não era, né? E aí, principalmente com a figura do Fred Hampton, foi feita uma série de coalizões com pessoas brancas pobres, trabalhadores rurais brancos pobres, né? Então os Panteras Negras não tinham essa visão de separação entre raças, né? Não, eles nunca foram sectários nesse sentido, muito pelo contrário. Os Panteras Negras sempre entenderam que qualquer luta que fosse revolucionária, efetivamente revolucionária, precisava ser uma luta anticapitalista e antiimperialista. Então isso significava que, né, se o capitalismo ele está oprimindo, você vai ter pessoas negras que vão ser capitalistas, que vão se beneficiar do capitalismo, por exemplo. Então, nem todos os negros vão estar numa posição de oprimidos. Isso vai ser algo percebido pelos Panteras já no primeiro momento, assim como você vai ter pessoas que não vão ser negras que também vão estar nessa condição de serem oprimidos e com as quais você pode se aliar. Você mencionou o caso do Fred Hampton. O Fred Hampton vai ser uma liderança importantíssima dos Panteras, né? Desde cedo, Fred Hampton se destaca como um líder importante ali na região de Chicago. Ele vai se aproximar dos Panteras e ele vai ser um cara que a região de Chicago, né, uma região que tinha muitos problemas com gangues nessa época e havia vários outros grupos que estavam é, já realizando um trabalho com essas gangues que eram formadas por pessoas racializadas. Então, por pessoas latinas, né, chicanos, etc. E o que Fred Hampton faz? Ele pega, né, sob a orientação dos Panteras, trabalhando junto com os Panteras, ele vai trabalhar com essas diferentes lideranças, né? Então ele vai trabalhar com lideranças indígenas, vai trabalhar com lideranças é, dos chicanos, com os trabalhadores rurais, etc., para construir uma grande coalizão que vai ser a famosa coalizão arco-íris, né? E que vai, de fato, pacificar aquela região e unir tudo isso num grande movimento com uma proposta revolucionária. E isso é que vai colocar, né, o Fred Hampton ali na mira das autoridades. Agora, eu acho importante a gente mencionar também, né, nesse capítulo aqui da discussão, que havia as pessoas não negras que eram oficialmente panteras negras, né? E eu sempre gosto de mencionar as pessoas de origem asiática que faziam parte oficialmente dos Panteras Negras. A gente tem o Richard Aoki,
que era um nipodescendente que foi importantíssimo para os Panteras Negras e que se tornou oficialmente um Pantera Negra. E nessa esteira do Richard Aoki, a gente teve outras pessoas de ascendência asiática que se tornaram também oficialmente Panteras Negras. Então, eu acho que isso é bem representativo de como os Panteras Negras estavam abertos a esse tipo de ligação. E só para completar isso, os Panteras Negras acabaram inspirando também, por conta disso, outros grupos que foram formados em outros países, também ligados a essas lutas anticoloniais. Então eles inspiram, por exemplo, os Dalit Panthers na Índia, que, enfim, trabalham sob inspiração dos Panteras. Eles inspiram nos Estados Unidos também a Guarda Vermelha, que é um grupo asiático que trabalha a partir dos 10 pontos dos Panteras. Então tudo isso está ali no radar e está trabalhando a partir dessa inspiração dos Panteras. Uhum. Os Panteras eram um grupo abertamente socialista, né? Eles se colocavam como marxistas leninistas, eles citavam Mao, Che, até Stalin. Mas, por outro lado, eles se diferenciavam do marxismo-leninismo mais ortodoxo porque eles davam muita ênfase à figura do lumpen proletário, né? Que é aquela pessoa que vive à margem da sociedade. Então, traficante, prostituta, um delinquente juvenil, eles queriam atrair essas pessoas para suas fileiras. O que estava por trás disso? Eu acho que o que estava por trás disso, em primeiro lugar, era a própria origem dos fundadores dos Panteras, né? Que era uma galera que estava muito próxima das ruas, de fato. Principalmente o Rui Newton. O Rui Newton, desde o começo, estava muito atento a esse pessoal que estava ali nas ruas. Ele via um potencial político, né? Um potencial revolucionário nessas pessoas. O Eldridge Cleaver também, assim, eles eram considerados delinquentes juvenis, por assim dizer. Eles foram detidos durante a adolescência. E eles tiveram um percurso, o Eldridge Cleaver principalmente, ele tem aquele percurso que é o percurso do Malcolm X, né? De ter ali uma adolescência turbulenta e de ir percebendo, né, e se conscientizando de que, de que ele pode ter pretensões de transformar a sociedade através de uma ação política. E isso vai levando eles a perceberem que essa ação política precisa ser uma ação política mais abrangente. Então eles vão se colocar, né, os Panteras vão se colocar de fato como um partido que é marxista-leninista, eles vão se aproximar do maoísmo, né? A gente tem essa questão de que eles sempre incentivavam a leitura do livro vermelho e tudo mais. Porém, a questão importante é a gente entender que essa relação, ou o tipo de ideário político marxista, leninista, defendido pelos Panteras, nunca vai ser homogêneo ou nunca vai ser monolítico. Pelo contrário, ele sempre vai ser repensado de diversas formas a partir das circunstâncias concretas em que o partido estiver. Então, se a gente olhar os textos publicados pelos Panteras ao longo do tempo, nós vamos ter, sim, alguns textos que vão ter uma orientação, ou vão procurar ter uma orientação um pouco mais ortodoxa, principalmente por parte daquelas figuras mais intelectualizadas, por assim dizer, dentro do partido, né? Porque no partido a gente tem essa galera que vem das ruas, mas a gente também tinha professores e estudantes universitários. Então, alguns desses vão tentar trazer uma orientação um pouco mais próxima de uma visão que seria mais ortodoxa. Mas a gente também vai ter textos que vão ter uma visão francamente mais revisionista, ou que vai se afastar daquilo que seria essa visão mais ortodoxa. E eu acho, se não me engano, foi o Eldridge Cleaver que falou: olha, se o Marx lisse isso que a gente está escrevendo aqui, ele iria se revirar no túmulo, mas isso não é um problema. Assim, a gente está repensando tudo isso em função da nossa briga, daquilo que a gente quer enfrentar. E a gente está repensando
o marxismo, o leninismo, enfim, em função daquilo que a gente está precisando fazer, que é enfrentar a polícia nas ruas. E a gente quer atrair o lumpen mesmo, porque isso é o que a gente está precisando fazer. E eu acho que é mais ou menos por aí. O que eu acho que a gente precisa evitar é isso, é pensar que os Panteras tiveram um ideário unificado. Eles não tiveram. Eles vão sempre repensando isso em função das circunstâncias concretas. E essa versatilidade, essa adaptabilidade é o que vai assegurar até a sobrevivência do partido, que parece que durou pouco tempo, né? Porque os Panteras Negras, eles de fato, como um partido mais coeso, eles vão durar de fato 10 anos, é de 67 até 77. Porque de 77 até 82, o partido vai se desfazendo. Agora, durar 10 anos nas circunstâncias em que eles duraram, sendo atacado de tudo quanto é lado, né, com as autoridades em cima, metendo bala, atacando os capítulos de tudo que é lado, eu acho que é até bastante tempo. Sim, daqui a pouco a gente vai falar mais dessa repressão, né, brutal que eles sofreram, mas tem um outro elemento que eu acho interessante a gente tratar aqui, que é a questão da estética, né? Então, os Panteras Negras tinham uma imagem muito poderosa, né, com os cabelos Black Power, a boina, jaqueta de couro, as armas também, e tinha todo um enfoque em artes gráficas, né? A gente estava comentando antes de começar a gravar da figura do Emory Douglas, que ele era, se não me engano, ministro da Informação, não, mas ele era a pessoa Eu acho. responsável por essa parte de artes gráficas, né, que era muito forte no Jornal dos Panteras Negras. Teve em 2017 aqui em São Paulo uma exposição no Sesc sobre, né, o trabalho do Emory Douglas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância das artes gráficas, da questão estética para o movimento e para a conscientização da população. Isso, a gente teve essa exposição importantíssima, né, com a curadoria da Raquel Barreto. Foi uma exposição importantíssima para divulgar o trabalho do Emory Douglas aqui no Brasil. E, e o Emory Douglas, ele foi tão importante assim. Ele tem uma trajetória parecida com a do Eldridge, no sentido de ser esse cara também que vem das ruas e que passa por todo esse processo, né, de conscientização e de entender que ele pode fazer um trabalho revolucionário. Ele canaliza tudo isso para esse trabalho estético. E os Panteras, eles herdam, né, eles não criam essa estética negra, mas eles vão absorver tudo isso daquele momento em que eles estão imersos ali, e eles percebem o potencial que isso tem naquele contexto específico, né? A gente tem várias falas e vários textos dos Panteras que vão abordar essa questão da valorização da estética negra. E a valorização da estética negra num sentido muito amplo, tanto no sentido de colocar em questão a maneira como a sociedade faz com que pessoas negras odeiem a si mesmas, né? Odeiem o seu fenótipo, odeiem as suas características físicas, e como isso faz com que as pessoas negras acabem sendo levadas a se distanciar. Assim, essa falta de autoestima acabe repercutindo em outras esferas, né, da vida profissional, da vida social e tudo mais, quanto no efeito que isso acaba tendo na, na própria relação entre as pessoas negras. Então, tem textos dos Panteras Negras que vão questionar o fato de homens negros não valorizarem mulheres negras, por exemplo. Né? Por que, que homens negros não se unem a mulheres negras? Por que, que os homens negros vão desprezar mulheres negras para ficar com mulheres brancas? Isso é uma questão que ainda hoje em dia é uma questão importante, né? E que está lá nos textos publicados pelos Panteras Negras na década de 60, na década de 70. O trabalho do Emory Douglas especificamente, ele vai ser muito importante porque ele vai estar divulgado
nesses jornais que vão ser vendidos pelos Panteras, né, com os textos dos Panteras vendidos nas ruas, eram sempre vendidos por um preço muito baixo, porque a intenção era que esses jornais circulassem, e eles vão criar essa figura do negro revolucionário naquele momento. Então eles vão educar o povo negro no sentido de se difundir essa ideia de uma cultura revolucionária, né? Essa ideia de cultura revolucionária vai ser uma ideia pensada pelo Emory Douglas, né? O que, que significa criar uma cultura revolucionária. E a ideia de uma mulher negra revolucionária vai ser uma ideia também muito alimentada pelo Emory Douglas nessa sua estética. Tem uma figura muito forte que ele vai criar nesses textos dele, aliás, nessas imagens dele, que é a ideia da mãe negra revolucionária. É uma mãe negra, uma mulher negra grávida, com uma arma nas costas, por exemplo. Isso é uma figura absolutamente revolucionária naquele contexto ali. Por quê? Num momento em que tantas vezes nas próprias comunidades negras se pensava que a função da mulher negra era gerar filhos para a comunidade negra, né? E, e se pensava então na mulher negra como uma mulher restrita a esse espaço doméstico, o Emory Douglas está trazendo essa outra figura. Não, ela pode gerar filhos também, é importante que ela tenha esse papel, assim, ainda tinha, né, essa visão mais ou menos tradicional de que, não, ela tem que gerar filhos, sim, tem esse papel tradicional, mas também ela tem esse outro lado. Ela pode pegar em armas, nos Panteras Negras elas vão ter esse treinamento também, então ela também pode ir para a linha de frente do combate, ela também está ali participando da revolução. Então esse outro lado também é muito importante, até porque nem todas as pessoas negras que estavam ali, naquele contexto em que a educação era tão precária, nem todo mundo sabia ler. Então as imagens estavam fazendo parte desse sentido didático também. Uhum. E aí o Emory Douglas também usa muito a figura do porco, né? Que eles se referiam aos policiais, que eram ali os arqui-inimigos, né, dos Panteras Negras, como porcos, pigs, em inglês. E aí o Emory Douglas vai usar muito, né, fazer charges, retratando mesmo policiais como porcos. Enfim, isso também era uma coisa muito presente na estética Pantera Negra, né? É direto, assim, a figura do porco aparece direto das formas mais humilhantes que você possa imaginar. E o porco está sempre fugindo, o porco está sempre ali se mijando, correndo de um lado para o outro. É, e ele vai ser essa figura muito. Tem toda uma teoria também sobre a figura do porco, assim, não vou entrar nisso aqui para a gente não se estender demais, mas assim, é isso, assim, a figura do porco ele é pensada para simbolizar tudo aquilo que o policial representa, que é aquilo de mais objeto que tem, aquela figura que você não pode alimentar, porque se você alimentar o porco, ele vai ser ingrato em relação a você, ele está sempre servindo aquilo que você mais deve repudiar. E ele vai encarnar tudo isso que os Panteras Negras veem como mais como de mais nocivo, né, para a sociedade. Então a gente tem essa oposição, né, entre os panteras de um lado e os porcos de outro lado. Para os Panteras Negras, a polícia era o principal órgão de manutenção do racismo? Por que que os policiais foram escolhidos como os principais inimigos dos Panteras Negras? E Porque a da polícia era a população linha de... negra no geral, né? É porque a polícia era a linha de frente, né? A polícia era o que estava ali na rua. Não é que a polícia fosse o único alvo, não é que a polícia fosse o único objetivo a ser eliminado, a ser enfrentado. Na verdade, o grande inimigo eram os capitalistas, né? Eram os que estavam lá atrás de tudo. E como eu disse anteriormente, os capitalistas não eram apenas brancos. A gente tem isso lá, tem um texto dos Panteras Negras, eu não vou lembrar agora o título exato, mas esse texto está traduzido na antologia que está disponível na internet. Eu acho que é Capitalismo Preto o nome disso, que o texto vai dizer isso. Ó, capitalista não é só o branco, não, tem preto capitalista também, e ele também tem que ser combatido. Então, assim, havia essa noção de que os grandes inimigos estavam por trás. Mas o problema é que a linha de frente, quem estava ali oprimindo concretamente nas ruas, eram os policiais.
Então esses é que estavam ali o tempo todo oprimindo o povo, eram que estavam os que estavam invadindo ali os capítulos dos Panteras, eram os que estavam chegando lá com arma, enfim, metendo bala, atacando bomba, eram esses que estavam ali o tempo todo é, é, agredindo, atacando, enfim, cometendo abusos e tudo mais. Então era preciso saber reconhecer o inimigo. E, inclusive lá nas escolas de libertação dos Panteras, isso era ensinado, né? Você precisa saber reconhecer o seu inimigo. E o porco tinha a sua função nesse sentido também, olha. Um Uhum. sentido didático aí. Reconheça o seu inimigo é o porco. E os Panteras Negras sofreram uma repressão muito brutal, né, do Estado estadunidense. Em 1968, J. Edgar Hoover, que foi o criador do FBI, né, ele falou que os Panteras eram a maior ameaça à segurança interna dos Estados Unidos. E aí houve uma série de infiltrações, assassinatos, né, realmente foi muito brutal a maneira como o Estado lidou com esse movimento, né, Henrique? É muito difícil assim a gente conseguir dimensionar, conseguir explicar o que que foi essa repressão contra os Panteras, porque foi algo assim descomunal de fato. Como você disse, em 1968, o COINTELPRO, né, o Serviço de Contra-Inteligência Estatal, se volta prioritariamente contra os Panteras, mas é importante a gente entender que o COINTELPRO já estava funcionando desde muito antes, né, desde os anos 50 ele já estava em ação, ele já tinha agido, né, contra Malcolm X, contra Martin Luther King, então eles já sabiam muito bem como fazer, como agir, já tinha um aparato colossal de repressão ali atuando, e aí eles elegem os Panteras como alvo prioritário, né? Porque os Panteras estavam chegando longe demais. E quando a gente fala em chegar longe demais, não é apenas porque os Panteras estavam pegando em armas e fazendo tudo isso. Porque a questão das armas era uma questão que, até certo ponto, era controlável, eu acho, sabe? Porque quando a gente tem, por exemplo, aquelas primeiras patrulhas lá, armadas, realizadas pelos Panteras, o que, que eles fazem? Eles vão lá e aprovam a lei Mulford, que é a lei que proíbe patrulhas armadas, por exemplo. Então isso já faz com que os Panteras não possam realizar as patrulhas da maneira como eles estavam realizando anteriormente. Ainda que os Panteras tivessem a sua forma de obter armas e de manter essa resistência contra o Estado, a gente não vai ter como comparar o aparato bélico de um partido com o aparato bélico do Estado, né? Estado estadunidense. Então, eu acho que isso era controlável, num certo sentido. A questão é que os Panteras estavam indo longe demais em outros sentidos. Os Panteras estavam, por exemplo, isso muitas vezes vai ser citado como um dos grandes pontos que estava preocupando as autoridades lá estadunidenses. Os Panteras estavam alimentando gente demais, porque os Panteras estavam distribuindo comidas para as crianças nas escolas da libertação, né, as escolas lá fundadas pelos Panteras. Os Panteras Negras foram os primeiros a distribuir refeições de qualidade nas escolas para as crianças. Por quê? Porque eles perceberam que as crianças negras, que as crianças pobres, não tinham condições de aprender decentemente, né, de frequentar as aulas, pelo simples motivo de que as crianças estavam passando fome. Então, o que, que os Panteras fizeram? Eles se organizavam nas comunidades para que as crianças, quando chegavam nas escolas, tomassem o café da manhã, depois, né, almoçassem, enfim, tivessem refeições lá. E aí a gente tem essa declaração da parte lá de autoridades de que os Panteras estavam alimentando mais crianças do que o próprio Estado, né, dos Estados Unidos. E os Panteras estavam implementando diversos outros programas também comunitários nesse contexto, né? Os Panteras eles chegam a implementar diversas clínicas, né, clínicas de saúde geriátrica. Estou dando uma olhada aqui no livro
para lembrar de algumas, mas eles tinham programa de distribuição gratuita de roupas, eles tinham programas de ambulância, serviços de referência legal, programa de tratamento dentário, aulas culturais, né, aula de teatro, aulas de nutrição, enfim, distribuição de sapatos, programa de transporte gratuito para prisões. Então, eles estavam, de fato, realizando programas de reforma de base no nível muito substancial. Isso estava se espalhando pelos diferentes capítulos. Então, essa questão da resistência, isso é algo que vai entrando cada vez mais em pauta nos capítulos, né? Que essa questão da resistência armada, da revolução armada e tudo mais, isso era uma questão que viria quando a população estivesse preparada para se fazer isso. Porque você não poderia fazer isso com a população que não estivesse consciente do que deveria ser feito, né? A população deveria estar conscientizada para fazer essa revolução. E a questão é que os Panteras estavam preparando tudo para isso, porque eles estavam, né, cada vez mais se expandindo por conta disso, e eles estavam angariando a simpatia de gente demais. Então isso é o que começa a tornar os Panteras perigosos demais para as autoridades estadunidenses. E aí eles se tornam esse alvo prioritário do COINTELPRO, e o COINTELPRO ele usa o seu aparato repressivo de uma maneira absurda contra os Panteras. Ele mobiliza todos os seus esforços, ele infiltra a gente nos capítulos dos partidos, ele instala escutas de maneira ilegal em tudo quanto é canto. Quando eu falo que ele infiltra pessoas, não é de uma maneira inofensiva só para obter informações, é para assassinar pessoas dentro dos capítulos. Eles começam a realizar detenções ilegais, detenções que resultam em condenações de integrantes do partido à morte. Tem membros do Partido Pantera Negra condenados à morte até hoje, presos nos Estados Unidos. Então a coisa começa a ser realmente devastadora dentro dos partidos. Chega um momento lá em 68 em que todos os líderes dos partidos estão presos, em que a gente tem dezenas lá que estão condenados à morte, centenas estão detidos também, centenas estão sendo procurados. É um momento interessante porque aí as lideranças femininas do partido, né, as mulheres assumem a liderança, porque tudo isso é concentrado nos homens, né, eles se esquecem de que as mulheres também tinham liderança dentro do partido, então as mulheres assumem essas posições de liderança. Mas, assim, o partido é realmente devastado por conta de tudo isso. E é nesse contexto que o Fred Hampton, como você lembrou anteriormente, ele vai ser assassinado, né, justamente porque ele vai ser identificado pelo COINTELPRO como o Messias Negro, né? Quer dizer, como um candidato a Messias Negro, aquela liderança, possível liderança negra que unificaria todos esses setores revolucionários e que poderia ser uma ameaça ali à integridade da nação. Assassinado dormindo, né? Super covarde a maneira como ele foi executado. Mas para a gente encerrar a nossa entrevista com um tom um pouquinho mais otimista, queria que você falasse um pouco do que ficou de legado dos Panteras Negras até hoje. Fica muita coisa, muita coisa. Eu acho que é muito difícil a gente pensar hoje em alguma coletividade negra, em algum movimento negro que não tenha sido influenciado de alguma maneira pelos Panteras Negras. Na verdade, foi isso, inclusive, que me levou lá atrás a publicar a primeira antologia, que até hoje está disponível aí na internet, e depois o livro, né, que foi a convite da editora Jandaíra. Eu faço uma versão mais menorzinha, né, mais acessível, para a gente publicar em versão impressa e tornar acessível para o grande público, para quem quisesse comprar. Porque eu me dei conta naquele momento de que a gente falava muito sobre os Panteras, a gente tinha muita referência aos Panteras dentro do movimento negro, dentro de aulas sobre cultura negra, sobre a história do movimento negro, mas a gente conhecia muito pouco sobre os Panteras. Então a gente precisava ter algum material que trouxesse essas informações.
E aí eu fui me dando conta, conforme eu fazia essas pesquisas, né, foi um trabalho de pesquisa bastante longo, foram uns 5 anos pesquisando plantologia, depois eu refiz essa pesquisa para atualizar algumas informações e publicar o livro. Eu fui me dando conta de que eles realmente modelaram muito daquilo que hoje em dia a gente tem dentro do movimento negro, porque eles vão amalgamar diversas tendências dos movimentos negros ali naquele contexto dos anos 60 e dos anos 70. Eles vão incorporar definitivamente as questões estéticas às lutas negras. Então a gente começa a ter, né, de uma maneira muito indissociável, a militância negra associada à valorização da estética negra de uma maneira muito profunda, quer dizer, você afirmar a sua estética negra como uma questão política, isso se torna uma questão muito importante, uma questão muito central. E, para a gente trazer uma questão muito fundamental, eles vão, de uma certa maneira, consolidar aquilo que a gente entende como uma militância interseccional, né? Porque eles vão entender que raça, classe e gênero são questões que de fato são indissociáveis. Você não consegue combater uma opressão, um eixo de opressão desses, sem você combater os outros ao mesmo tempo. Se você fizer isso, né, você não consegue enfrentar uma questão dessas sem enfrentar as outras ao mesmo tempo de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz. Então você precisa atacar todas essas frentes se você quiser, de fato, construir uma luta efetivamente revolucionária. Então eu acho que o legado dos Panteras está aí o tempo todo. A questão é a gente lidar com esse legado de uma maneira consciente, né? Aprendendo com a história, não se apropriando desse termo, né, de uma maneira tão inconsequente como uma galerinha aí tenta fazer, não no Brasil, felizmente, né? Henrique, muito obrigada por esse papo, foi maravilhoso. Eu que agradeço, Raquel, o convite. É sempre bom falar sobre os Panteras e sobre qualquer outro assunto. Sempre que vocês quiserem, estou aqui à disposição. Tamo junto. Obrigada, até uma próxima. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência, seja na TVT, no YouTube do Brasil de Fato ou na Rádio Brasil de Fato. Até a próxima. Tchau.